Quão grande é o nosso Deus. Cantaremos louvores a Ele. Quão grande é o nosso Deus. Eu sei que no momento em que estamos sendo afligidos, em que estamos com sobrecarga, em que há um peso espiritual, físico, um peso emocional e psicológico, é uma tendência, dependendo de como está a sua mente, do estado dela, não lembrar que você tem um Deus poderoso para mudar qualquer situação. Espero que você já tenha dentro de você, porque Deus me traz aqui para preparar o teu interno para receber. Quando o povo recebe uma palavra de Deus no Egito, eles estão recebendo palavra. A palavra de Deus deve habitar no nosso coração, porque nós veremos o cumprimento da palavra de Deus. Então, é o nosso interno que está sendo ressuscitado. Aonde havia trevas, aonde havia pensamentos de morte, agora há luz, não há trevas. Então, as palavras de Deus dentro do nosso coração, nós perseveramos, mesmo esperando a manifestação da mão poderosa de Deus e a porta se abrir da saída. A porta da saída se abrir. A porta da saída dessa situação. A porta da saída dessa situação para o novo de Deus, para a mudança e para a transição. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Processo. Ao invés de ouvir o cenário, ouça o que Deus diz a H. E eu sou essa pessoa que hoje o Senhor coloca aqui na tua vida para preparar o teu interno. Embora H ela tivesse uma promessa, porque na época que ela fugiu, em Gênesis, se eu não me engano é 17, que ela fugiu da casa de Abraão e da sua senhora Sara, ela recebeu uma palavra no deserto. E aquela palavra começou a ter sinais físicos. Agar começou a gerar Ismael. Mas em Gênesis capítulo 21, Agar e Ismael ele já tem uns... Eu fiz uma pesquisa muito rápida, assim, entre 16 e 17 anos, enfim. Ele já é um adolescente, ele não é um bebê. Então, desde a época de fuga, que Agar ela já está gerando. Mas Agar agora vai viver um outro momento da palavra de Deus. Porque desde o momento que que o Senhor te revelou uma palavra, essa palavra ela já está se movendo e se tornando físico. E a cada dia mais visível. E a cada dia mais maduro. E a cada dia mais estável a aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Mas primeiro recebemos essa palavra no nosso interno, antes que ela venha estar no controle das nossas mãos. Antes que se torne físico, o nosso interno ele é preparado para o cumprimento dessa palavra. Então, em Gênesis capítulo 21, nós vamos falar o choro, o desconforto do cenário. É aquilo que aflige a nossa natureza humana. O choro, o desconforto, a insegurança, o medo da situação, a angústia da ausência de algo de segurança física, né? Porque Agar, ela agora é despedida por Abraão, ela recebe a liberdade. Então, ela tinha uma segurança física. A casa de Abraão, ela tinha comida, ela tinha pão, ela tinha ali uma segurança geográfica, física, tanto para ela como para o seu filho. Mas em Gênesis capítulo 21, você vai ver comigo, ela está perdida no deserto, ela senta, ela chora e ela também se afasta do menino, de Ismael. E ela também nomeia o cenário. Ela faz uma leitura do cenário, e ela se desespera, ela se angustia, ela se entristece
com o que pode vir a acontecer. Mas, já vou te adiantar, vai ficar tudo bem. Nesse momento de mudança na sua vida, desse processo de mudança, de transição, de Deus te fazer crescer. Porque H, naquele momento, ela está vivendo a independência física para se mover, para construir a sua história junto com Ismael. Ela não teria mais aquele compromisso, aquela aliança de servir na casa de Abraão e de servir também a sua senhora Sarai. Ela foi realmente destituída desse serviço. E agora ela vai viver para si, falando com as minhas palavras. Ela vai ter independência para se locomover, para ir, para vir. E Deus, o anjo fala com H no deserto. E o que o anjo vai falar? Vai lembrar para H que vai ficar tudo bem. Vai lembrar para H que aquele não é o final. Vai lembrar para H que o Deus que falou com ela, que viu a aflição dela quando ela fugiu, porque ela estava sendo humilhada, ela estava sendo maltratada, e Deus mandou ela voltar, e ela começou a gerar, é o Deus que cumpriria a sua palavra, e que Ismael, ele não iria morrer. Ele não iria morrer. Para entrarmos na palavra, deixa eu só anotar aqui o que eu tinha colocado do Espírito Santo para não esquecer. Faz parte do processo a transição, a mudança. Faz parte do processo para conquistar e para avançar a transição e a mudança. Muitas pessoas nesse caminho de avanço e de conquista têm que lidar com luto. Tem que lidar com o luto de Moisés, tem que lidar com a perda, tem que lidar com essa aflição de Moisés e que não será restaurado. Só na glória iremos ver aí esse Moisés na sua vida. Então, temos que lidar com essa parte do luto. E para que a gente chegue ao nosso destino, a palavra de Deus vai nos dizer algo. A primeira coisa que ele vai nos dizer é uma direção, é que o movimento não pode parar. O movimento não pode parar, porque foi isso que o anjo, ele falou ali para H. Deixa eu dizer aqui para você. É o verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou H e lhe disse: o que é que você tem, H? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé. Ela precisava se levantar. Se levantar no deserto para se mover, debaixo da direção que Deus estava dando para ela. Ele já tinha dado, era tempo de cumprimento, era tempo da palavra que ela recebeu. Quando ela fugiu ali no deserto, essa palavra de Deus prosperar ainda mais na vida dela. Porque a palavra de Deus, ela faz eu e você avançar, se movimentar, crescer. E isso espiritualmente, na parte de território, geograficamente. A palavra de Deus também faz eu e você prosperar na área emocional. Passamos a ser pessoas mais seguras e firmes e menos instáveis. Por quê? Porque, de verdade, o nosso interno, cheio da palavra de Deus, e um dia você vai estar nesse lugar onde você vai ser usado e usada para ajudar alguém a ter esse interno preparado, fortificado, restaurado em Deus, e essa pessoa vai alcançar as promessas, aquilo que Deus já tem pronto para a sua vida. Mas essa pessoa precisa ser preparada. Essa pessoa precisa ser lavada. Essa pessoa precisa ser limpa pelas palavras de Deus. E então se tornará físico. A gente não acessa a Canaã, as bênçãos que já está disponível por causa da vida de Jesus Cristo, na força do braço. Mas acessa com fé na nossa mente.
E a gente persevera esperando. E se Deus te der alguma direção física, você executa como Agar. E assim você verá ainda mais o favor de Deus e a palavra de Deus prosperando na sua vida. Os resultados que Deus trará à sua vida. Agar está recebendo resultados porque ela está debaixo da palavra de Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus. Então nenhum mal vai te tocar, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque você tem feito de Deus o seu refúgio, você está à sombra do Onipotente, você tem descansado nele, você tem esperado nele e ele tem trabalhado em seu favor. Então, assim como Deus, ele colocou diante da visão de Agar uma solução para aquela necessidade básica e urgente de água, assim também eu profetizo sobre a sua vida que Deus fará. Eu não tenho dúvida disso, porque eu tenho certeza, Deus não quer que você morra de fome. Deus não quer que você viva na extrema miséria, mas ele te tira da miséria e você vai, prosperando da miséria. Não só física, alimentícia, de vestes, mas principalmente a miséria interna, de não conhecer as palavras de Deus, de não ter um entendimento verdadeiro sobre Deus, a verdadeira sabedoria que só vem da presença de Deus, que nos anuncia o Espírito Santo de Deus. A nossa riqueza está em Jesus Cristo e a sua palavra. A palavra que Jesus fala limpou os discípulos, menos um. Nele estava o espírito da morte, porque o diabo entrou nele e ele destruiu a própria vida, porque o espírito da morte não te protege. O espírito que é vida é Jesus Cristo. Então, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Agora, é um coração flexível a Deus. Agar, ela teve que se mover. Ela teve que levantar, mesmo chorando, porque a alegria virá, diz o Senhor. Mesmo chorando, porque a alegria virá. Então, é certo que vamos ficar tristes quando estamos sendo afligidos? Sim, porque o cenário é real. Deus trabalha com a realidade. É por isso que eu e você glorificamos o nome dele. Porque quando ele traz a solução, você sabe, foi Deus que fez. Foi Deus que me viu nesse deserto. Foi Deus que me socorreu nesse deserto. Ponha-se em pé. E Deus colocou diante da visão de Agar uma solução. E naquele lugar, ela foi lá, ela já tinha um odre. Ela foi lá e pegou água e deu ao seu filho. E continuou a caminhada, e essa caminhada prosperou. A aflição dessa falta hoje na sua vida é a área onde Deus trará uma solução para o começo da sua história de independência, diz o Senhor. De independência na área emocional, de independência na área da saúde, de independência na área financeira, de independência da tua família, de independência dessa empresa, de independência desse ministério, de independência desse projeto, de independência na criação dos teus filhos, de independência nessa relação conjugal. A tua falta é que te aflige, que te entristece, que te faz sentar, que te faz ir para a cama, diz o Senhor. É onde Deus colocará uma solução. Porque Deus traz independência a Agar. Ela estava num ambiente de controle, ela estava num ambiente seguro, que, assim, era mais seguro do que o deserto, né? Era mais confortável do que o deserto. Mas no deserto, Agar prosperou. E você também vai prosperar. Porque a palavra de Deus, por isso a importância de você ler a Bíblia, me mostra que a presença de Deus não te estagna. Ela te faz crescer.
A presença de Deus não te estagna, ela te faz crescer. Ah, Lília, me diz agora o Senhor a sua dúvida. Mas os discípulos sofreram, enfrentaram a morte, morreram, para que eu e você creia em Jesus Cristo, de que nele temos uma nova vida, de que nele podemos prosperar, para que a minha geração chegasse ao meu conhecimento a bênção que é o nome Jesus Cristo e tudo o que ele fez por mim. Então desfrute dessa bênção. Sim, você será perseguido por causa do nome de Jesus. Você será perseguido e odiado por causa da vida que é Jesus, as palavras de Deus que está dentro de você. Muitas vezes ferido e machucado dentro desse ministério, dentro dessa empresa, dentro dessa família. Por quê? Por quê? Que é outra coisa que o Senhor falou para mim. Quando vai haver a perda territorial, a perda física do diabo sobre nós, o poder do diabo, ele não tem poder sobre nós. Cristo o destruiu na cruz. Veja o que aconteceu. O diabo, ele se utilizou de um acesso físico, de uma corrupção física em Roma, de uma corrupção física religiosa. Ele se utilizou da multidão também. Então todos estavam ali em uma trama, em uma arquitetação. Não temas, diz o Senhor. É por isso que a gente começou dizendo: quão grande é o nosso Deus. Porque as armadilhas físicas, as tramas físicas de mentira, engano, traição, rejeição, abandono, elas são reais. Elas não são história de Cinderela. Ela é vida real. E o que faremos? E agora, Senhor? Se nós não lutamos contra seres humanos, mas o diabo está usando eles, para você entender. Então, estão sobre dominadores, potestades e principados, realizando um desejo das trevas, realizando um desejo do espírito maligno, do espírito mau, do espírito da morte. Porque Jesus é vida, ele leva a vida. Jesus, ele livrou as pessoas das aflições. Se os invejosos de Jesus olhassem para Jesus e as suas obras e de verdade enxergassem, mas eles estavam enxergando, eles estavam adoecidos, eu sempre digo. Porque na cabeça deles, Jesus era uma ameaça. A posição deles. A posição territorial, veja que nível. Então, como Jesus na cabeça deles era uma ameaça, eles arquitetaram o mal para quebrar essa ameaça. Mas aqueles que confiam em Deus e temem a Deus estão vivendo armadilhas, covas, fornalhas de fogo, mas também estão vivendo por não se entregarem ao mal. A violência da emoção, a violência que um pensamento errado pode trazer, a violência que uma percepção errada pode trazer, estão experimentando a presença de Deus na fornalha de fogo. E Deus tem honrado estes em público, sim. Porque a honra que Deus traz de livramento engrandece o nome de Deus e torna o nome de Deus conhecido no meio familiar, no meio empresarial, no meio ministerial, no meio do projeto. Então, Deus falava para mim que muitos líderes estão feridos fisicamente. É um Judas que se levanta dentro da sua empresa, que tem sujeira dentro de si, aí rouba, é infiel, traz dissensão, faz as pessoas ficarem contra a empresa, entende? Dentro do ministério, dentro da família, contra o seu casamento. Mas Deus me traz aqui para dizer a você: quão grande sou eu, o teu Deus. Quão grande sou eu, o teu Deus. Então, aquele momento de Jesus Cristo na cruz, o momento que a Gá está vivendo, o momento que o povo de Deus também está vivendo, que a gente vai entrar, glória a Deus, aleluia, era um momento de mudança, era um momento de libertação, era um momento de salvação, era um momento de perda de poder, de potestade, principado e dominadores. E o físico tinha uma trama. Mas o que prevaleceu no físico,
Não foi o líder Jesus Cristo ferido e ensanguentado, mas restaurado e só cicatrizes. É também o que eu profetizo sobre você, que é governante, que é líder, que é empresário, que é juiz, que é policial. A você que tem se entregue a fazer a coisa certa e não se entregue ao mal. Tem temido a Deus, tem crido na justiça de Deus e tem esperado em Deus. Tem recompensa de Deus para você, tem posição de Deus para você crescer nesse governo, para crescer, para essa empresa crescer e assim a vontade de Deus prosperar por amor ao seu povo, porque Deus alimenta pessoas fisicamente, sim. Deus eleva a posição governamental, sim, para proteger o seu povo contra decretos, contra as coisas que tá no futuro, mas Deus se antecede e posiciona os seus. Aleluia, glória a Deus. Deus vai te elevar, sim. Deus vai te elevar sim, porque Deus é livramento, Deus é cuidado, Deus é proteção e Deus é amor na vida do seu povo. Seu povo que está aqui, mas não oferece ameaça nenhuma para o governo, mas ele sabe, o governo vai levantar um plano mau. Então Deus vai colocar Esther antes de Amã, antes da obra de Amã se tornar, vir para a luz, vir sair da escuridão. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai te levar assim, Daniel, nesse governo. Deus vai te levar assim, porque o coração de homens ímpios e idólatras conhecerão o único Deus através da sua vida. É por isso que Deus eleva os seus de posição. Porque é Deus que se torna conhecido na vida daqueles que o temem. É Deus que se torna conhecido, o grande eu sou. O Espírito que é ressurreição e vida. O Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, nosso irmão, dentro do túmulo, é o que ressuscita você, líder de projeto. Você, líder de empresa. Você, líder governamental. E Ele cura e Ele sara as tuas feridas que tens sofrido com obras de injustiça no físico, assim diz o Senhor. Você se coloca como sofrendo com obras da injustiça para sua família não ser destruída. Tem honra de Deus para tua família. Tem passagem do céu, tem viagem do céu para tua família, diz o Senhor. Tem honra. Aleluia, glória a Deus. Deus trará alegria. Deus permitiu o sofrimento, permitiu a obra de rejeição, permitiu a obra de abandono, permitiu a obra de traição, mas Ele trará, aleluia, glória a Deus. Alegria, alegria, alegria. E a alegria que Deus trará, ninguém vai tirar das suas mãos. Eu não minto para você. Não tem como prosperar seguindo o espírito da morte. Mas se está com Deus, mesmo sofrendo, vai prosperar. Porque nós encontramos fisicamente resistências físicas contra o plano de Deus. Mas Deus destrói toda a resistência. Não importa qual é a fortaleza. É a vontade de Deus que prevalecerá no cenário. Assim nos diz o Senhor. Faraó respondeu, lá em Êxodo, capítulo 5, verso 2, Faraó não queria que o povo saísse do lugar. Deus tinha um plano para o seu povo e ele era uma resistência humana. Ele era uma resistência humana. Mas claro que nós sabemos que essa é a vontade do diabo, que não vamos prosperar, que não vamos avançar, que não vamos conquistar. Então o coração desse ser humano aqui era duro e inflexível. Era indiferente ao sofrimento do povo. Era alguém que via alguém chorar e dormia, eu sempre digo, né? Dormia, roncava e ó, tô nem aí. Essa, se você ler a história, você vai ver que alguém totalmente sem empatia, totalmente sem misericórdia, é um coração sem Deus. Porque um coração com Deus, um coração cheio da palavra de Deus, é um coração que frutifica da presença de Deus. Frutifica misericórdia, frutifica amor, frutifica paz, frutifica compaixão, frutifica perdão.
E eu vim aqui mesmo gripada, estou fazendo a obra do Senhor, porque é abrir o celular, me sentar aqui, abrir a boca e deixar Jesus falar à igreja, Jesus falar ao teu coração. E eu comecei a lembrar. Imagina Paulo e Silas feridos, eles foram chicoteados, eu estou gripada. E eles cantando e louvando. Então a gente participa um pouco dessa dor física, que no meu caso é a gripe, né? Mas eu estou aqui trazendo a palavra que te consola, que te mantém de pé, que enxuga as tuas lágrimas, porque o cenário físico não é para a morte. Lembra que Deus falou, vai ficar tudo bem, Deus tem uma solução diante dos teus olhos. Aleluia, glória a Deus. Você que não tem se entregue ao mal, espere o bem de Deus, não espere o mal não. Acaba com esse negócio. Essa doença aqui já me trouxe tanto propósito que não tem nem noção. Nem noção. Essa doença tem propósito. Essa doença é querite. Eu nomeei ela hoje. Protege contra a ameaça de morte. E morte não só é física não, irmãos. Tenha certeza, um coração sem Deus, ele se entrega ao mal. Ele não vai pesar as palavras que vai falar a você, nem a ações físicas. Nós temos isso no exemplo de Nabucodonosor, que não pesou, porque não fizeram o que ele queria. Ele mandou os jovens para uma fornalha de fogo. E não é diferente de hoje, tá? Seres humanos sem Deus podem se entregar ao mal. Por isso, a flexibilidade, e a cada dia eu entendo mais, viu, minha irmã? A proteção do coração. Ser flexível é proteção. Flexível a Deus. Ser flexível para se mover. E quando você pede livramento de Deus sobre o mal, como o pastor já profetiza sobre ele, né? Kleber falou. Você pede proteção a Deus, aqui uma doença. Me impede de sair, me impede de, né, estar lá na rua. Porque eu sei que a minha casa, ela tem um exército de Deus cercando e me guardando, assim como aquele mensageiro de Eliseu viu. Eu não tô vendo assim, né, fisicamente, mas eu creio que tem. E que Deus está protegendo a minha saída, a minha entrada e o meu caminhar. Não só o meu, mas de toda a minha família. Deus está protegendo o nosso emocional, nosso psicológico e nosso físico. Nosso como igreja. Então seja flexível. Deus mandou se esconder, vai pro Egito. Deus mandou se... Ah, não, é porque eu sou filha de Deus, eu vou enfrentar Herodes. Deixa Deus tratar Herodes. Deixa Deus colocar a mão em Faraó, porque Deus sabe pesar a mão nos corações e rendê-los, submetê-los à sua vontade. Quem manda no reino dos homens, segundo a fala de Nabucodonosor, que reconheceu o nosso soberano Senhor, é Deus, não os homens. Né? Os homens podem acreditar que sim, mas não é. Não é. É Deus que manda, é Ele que é o Todo-Poderoso. Então, Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Ou seja, vou não. Não deixar sair do lugar. Ele não queria deixar o povo sair do lugar. E para piorar, ele começa a afligir o povo. Daqui em diante, não forneça mais palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Que eles mesmos ajuntem para si a palha. Então, Êxodo 5, verso 7. Ele está dificultando o trabalho do povo de Deus. Ele está afligindo o povo de Deus. Veja, essa aflição, eu tenho umas 50 mil roupas ali para passar. Fora levar menino para a escola. Então, como eu vou entregar os mesmos resultados, estando assim, debilitada fisicamente? É basicamente isso. Eles estão... Faraó vai dificultar o trabalho e quer que eles entreguem o mesmo resultado. Entende? Então, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados. E por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Êxodo 5:8.
Imponham mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então, o Êxodo 5:9, ele está dizendo que o que Moisés está anunciando, a vontade de Deus, é mentirosa. Então, os religiosos que se cederam à vontade do diabo nomeavam Jesus de forma errada, como esse faraó está nomeando também. Está dizendo que o que Moisés está falando é mentiroso, mas na verdade é livramento para ele. Porque se ele cedesse, não precisava de rã, não precisava de piolho, não precisava de prejuízo no Egito, não precisava o filho dele ter morrido, mas a dureza do coração dele trouxe a mão de Deus. Porque ninguém se coloca como resistência ao plano de Deus. Nenhuma resistência governamental, nenhuma estrutura de saúde, da tua saúde física. Se hoje é a tua saúde que te impede de crescer, de avançar em Deus e no plano de Deus, Deus vai destruir essa resistência, Deus vai destruir esse vírus, Deus vai restaurar essas células. Não se engane. Deus vai restaurar essas memórias, porque o que vai prevalecer não é a resistência do diabo, a área em que ele está colocando a resistência. O que vai prevalecer é a vontade de Deus. Nem que para isso a mão de Deus tenha que pesar. E aí você vê que esse homem aqui, gente, ele mandou matar um monte de menino no Rio Nilo. É um tempo pesado. Se a gente acha o nosso tempo pesado, pesado é esse aqui. Imagina o governo mandar um decreto, pegar os meninos, filho e mandar matar tudinho. É isso que aconteceu. É porque a gente lê e não tá na nossa realidade, né? Se a gente reclama hoje do governo que a gente tá, imagina esse aqui. Então vamos reconhecer na nossa mente o que temos de bom e orar por aquilo que desejamos que Deus faça prosperar. Seja na nação, seja em nossa família, seja na empresa, porque Deus, ele é um Deus que faz prosperar sim, porque a palavra de Deus nos mostra que ele ama o seu povo. Então vai ficar tudo bem, diz o Senhor. Deus porá uma solução diante de seus olhos. Deus vai quebrar toda a resistência do inferno, porque você vai avançar, crescer, conquistar e acessar o plano de Deus, acessar a vontade de Deus. Você vai para onde Deus está te mandando ir, mesmo que alguém não queira te liberar. Você vai sair dessa empresa, mesmo que um chefe não queira liberar, e não vai sair de mãos vazias, diz o Senhor. Vai sair com riquezas nas mãos. Não vai sair deste lugar de mãos vazias, diz o Senhor. Eles não saíram de mãos vazias. Então, fica na porta. Deus já está operando. E vai haver, né? A porta vai se abrir e você vai sair. Vai sair dessa enfermidade, vai sair dessa dificuldade financeira, vai sair desse choro, vai sair dessa dificuldade emocional. Lembra, nós estamos vivendo o processo. E no processo tem a dor do processo, mas também tem a alegria de quando saímos do processo. Tenha sempre isso na sua mente, tá bom? Tô bem cansada falando, né? Mas que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Eu oro em nome de Jesus para que Deus guarde todas as palavras no teu coração e para que não venha se perder no meio do caminho, mas que você espere no Senhor, porque eu não tenho dúvida de que Ele vai cumprir, assim te diz o Senhor.